Oi pessoal, a gente está aqui com mais um vídeo do vlog Mediários e hoje, como vocês podem ver, a gente está com o nosso esteto porque a gente vai fazer um vídeo diferente, a gente vai contar como foi as nossas aulas de propedêutica na faculdade. Então a gente vai contar pra vocês como a gente estudava, como eram as nossas aulas e assistam o vídeo até o final porque a gente vai contar como é uma consulta médica e como a gente faz para fazer o exame físico. Quando a gente entra na faculdade, a primeira coisa que a gente quer ter é o contato com o paciente. No nosso caso, a gente demorou mais ou menos 1 ano e meio para começar a ter esse contato na disciplina de propedêutica médica. A gente teve primeiro aquele ciclo básico, né, como a gente falou para vocês, então mais uma introdução, e depois veio essa matéria. Então, primeiro de tudo, a gente precisa entender o que é a propedêutica. Aqui na faculdade a gente chama essa matéria assim. Em muitos outros lugares, outras faculdades, a gente sabe que é mais conhecida como semiologia. E às vezes até divide a parte semiológica do exame físico e a parte da entrevista com o paciente. Aqui a gente tem tudo junto, né? Mas a palavra propedêutica significa iniciação. Então a propedêutica médica é uma iniciação à medicina. Nessa matéria a gente aprendeu os passos básicos do exame físico geral, como a gente tem que fazer, quais são as principais alterações que a gente pode encontrar e qual é o exame físico normal que a gente tem que esperar. E também, além do exame físico, uma parte igualmente importante, a gente aprendeu aqui, até a gente não sabia que era tão importante assim, é saber quais as perguntas fazer para o paciente. Eles estimam que mais de 90% das queixas de quando alguém vai procurar ajuda médica, o médico consegue diagnosticar, acertar o diagnóstico só pela história que o paciente conta, só pelas perguntas que você faz. Então por isso que é uma parte muito importante e a gente aprendeu aqui também quais são as perguntas principais que a gente tem que fazer, o que a gente não pode deixar de lado, o que é uma coisa mais complementar. Então é uma matéria muito importante, é a base da medicina, né? Que a gente precisa saber para poder atender durante toda a nossa carreira. Então, como vocês já devem ter percebido, quando vocês vão ao médico, basicamente tem 2 momentos na consulta. O primeiro é aquela conversa que você tem com o médico, né? Você fala qual é a sua queixa, e ele vai fazer um monte de perguntas, e depois tem o exame físico, que é quando ele vai te examinar. E para cada uma dessas etapas da consulta, o médico tem técnicas, e essas técnicas a gente começa a aprender nesse curso que a gente vai explicar para vocês, que é a propedêutica médica ou a semiologia. E quando a gente entra na faculdade, essa matéria é que a gente mais quer ter, porque é o contato com o paciente em si e é a prática médica e o que a gente vai ter na nossa vida inteira. Mas não é logo no começo que a gente tem, pelo menos quem tem um ciclo tradicional, né, o ensino tradicional de medicina, não é logo no primeiro ano, por exemplo. Então a gente teve no segundo ano da faculdade. A gente teve primeiro algumas aulas de introdução, então o que é a consulta médica, como deve ser a postura do aluno, do médico com o paciente. Depois a gente começa a ter outros temas e assuntos, até a gente finalmente ter esse contato com o paciente. Então é algo bem gradual e dá pra gente ir aprendendo aos poucos, assim, sem grandes estresse, assim, é bem tranquilo. Então no começo a gente tem mais aulas sobre o que é e como fazer a anamnese. A anamnese é a história, que a gente fala, colher a história do paciente, né? Eu ouvi falar em algum lugar, né? Alguma dessas aulas que a anamnese significa fazer lembrar. Então a gente faz o paciente lembrar a história clínica importante para aquela doença, para aquele momento, para a saúde dele. A gente aprende todas as técnicas de uma boa anamnese, porque, como o Fábio falou, uma boa anamnese faz o diagnóstico de quase a maioria das doenças. Então, por exemplo, alguns passos dessa anamnese. Primeiro você começa com uma boa identificação do paciente, então quem é, idade, sexo, de onde vem, tudo isso tem um porquê. Sim. As doenças são mais características, por exemplo, algumas de homem ou de mulher, de uma certa faixa etária, de algum lugar que ele morou. Por exemplo, no cursinho vocês devem aprender sobre a doença de Chagas, então saber de onde o paciente vem também tem importância para várias doenças. Aí segue, a gente pergunta qual é a queixa do paciente, por quanto tempo ele teve. E a partir disso a gente começa a desenvolver como foi desde o princípio, como os sintomas que ele vem sentindo evoluíram. Então tudo isso a gente vai perguntando. E depois vem finalmente o momento do exame físico, né? Daí tem várias técnicas de se fazer.
E uma coisa engraçada é que a gente começa também a querer treinar o exame físico dos nossos amigos, da nossa família. Verdade. A gente, vem cá, mãe, vamos medir pressão, deixa eu fazer a ausculta do seu coração. É muito engraçado isso. Mas a gente realmente precisa, porque é pra gente pegar essa prática mesmo. Então, só pra gente contar mais especificamente como eram as nossas aulas, basicamente era assim, eles davam um tema pra gente estudar em casa, que era uma dessas grandes síndromes que a gente falou, ascite, febre, dispneia, insuficiência cardíaca, e a gente já tinha que chegar na aula estudado. Eles até de vez em quando davam perguntas orientadoras, algumas coisas assim, e eles já assumiam que a gente tinha estudado em casa, então eles faziam uma discussão sobre o tema na aula. E cada aula era um tema diferente, era mais ou menos isso. Depois que a gente tinha essa aula teórica, a gente se dividia em grupos menores e cada grupo ficava designado para um professor. Esse professor, ele levava a gente para a enfermaria e fazia a gente conversar com alguns pacientes. E nem sempre o problema dos pacientes, a doença que tinham trazido eles para o hospital, era o que a gente tinha discutido na aula. Porque, que nem eles sempre falavam, não dá para eles controlarem quando que vai vir o paciente de cada doença e dar aula no mesmo dia, né? Então a gente acabava falando com alguns pacientes com algumas doenças que a gente só foi aprender na teoria muito depois. Mas isso é legal porque a gente começa a aprender que na medicina a gente precisa um pouco desse autodidatismo, né? Você correr atrás, você vai ver o paciente, você entender uma coisa, depois você vai para casa e estuda o que ele tinha, assim mesmo você ainda não tendo aula daquilo. Isso é muito importante. Mas daí então a gente conversava com o paciente, a gente tirava a história dele primeiro, que nem a Bianca falou, aquelas 2 momentos da consulta. A gente se apresentava como alunos, falava o que a gente queria fazer, que a gente queria conversar um pouquinho com eles, e depois ia fazer o exame físico. E a gente tirava a história, via o que tinha trazido eles para o hospital, perguntava todos os passos da anamnese para tentar entender a doença dele. Daí a gente já começava a tentar elaborar alguma coisa que estava alterada. A gente, como a Bianca falou, no começo a gente tinha muita dificuldade para isso, porque a gente nem sabe quais doenças existem. A gente tentar pensar logicamente o que podia estar de errado. E depois disso a gente explicava para ele que a gente gostaria de fazer o exame físico, e se eles achassem tudo bem, a gente fazia os passos do exame físico e examinava. E nisso a gente tinha que ir anotando tudo para falar para lembrar o que estava alterado. E a história também a gente anotava tudo enquanto ele conta, né? Depois a gente saía do quarto, se despedia do paciente, agradecia a ajuda dele e a gente se reunia de novo com o professor. Nisso a gente contava para ele o que a gente tinha achado e ele ia fazendo perguntas pra gente, discutindo mesmo. Mas por que você acha que isso aconteceu? Por que você acha que aquilo no exame físico estava alterado? Por que você acha que ele evoluiu clinicamente daquele jeito? Por que apareceu esse sintoma antes desse, né? É bem legal, nessa hora que a gente começa a desenvolver o nosso raciocínio clínico. E também o professor, ao longo disso, é legal que a gente começa a aperfeiçoar também a nossa própria técnica de tirar a história, por exemplo. Que tipo de pergunta a gente fez errado, ou o que a gente deixou de perguntar, e o professor fala, não, mas você não podia nunca ter deixado de perguntar. E daí é legal, porque quando você vai tendo essas experiências, que você vai aprendendo, né? A gente erra muito no começo, mas Demais. É normal. A gente acaba esquecendo de perguntar cada coisa básica, mas é porque na hora lá a gente fica um pouco nervoso mesmo e dá um branco. Então a gente esquece de perguntar coisas muito importantes, daí o professor fala, mas você não perguntou isso? E não é por mal, é porque realmente a gente tem que aprender, né? Então ele fala, da próxima vez pergunta isso, daí a gente acaba fixando melhor, não posso mais esquecer de perguntar isso nunca. Exame físico também, a gente acaba não sabendo fazer nas primeiras vezes, tudo dele, claro, ele pacientemente vai lá e, então vem, vamos fazer tudo de novo. E começa, repetindo assim, a gente vai pegando o jeito, vai pegando a nossa prática, vai pegando o nosso estilo de atender. Então, como o Fábio falou, a gente tinha que estudar um pouco antes de cada aula e também um pouco depois que a gente saía e tinha visto o paciente. A gente também tinha algumas tarefas que a gente tinha que fazer, né? Que era colher a história e fazer o exame físico de um paciente por semana e entregar na outra semana para o professor escrito, porque dele também corrigia. Já era uma outra forma, além da aula prática, deles ajudarem a gente a ir melhorando a nossa técnica. Isso era muito engraçado, porque basicamente a gente tem o complexo do Hospital das Clínicas inteiro pra gente ir. Eles falavam, pode tirar a história de qualquer paciente. E no começo dava muita vergonha de pedir para abordar, assim, oi, eu gostaria de tirar a história de algum paciente, tudo bem, a gente tem que ir pra enfermaria ali. Mas daí a gente começa a perder a vergonha, porque a gente sabe que é pro nosso bem.
e a gente vai explorando o hospital por conta própria. E é legal que os pacientes que estão, por exemplo, no hospital universitário ou aqui mesmo no HC, eles sabem que a gente é aluno e que ali a gente está aprendendo, mas eles ficam felizes de poder ajudar a gente de alguma maneira. A maioria, né? Tem uns que se recusam, mas a gente também respeita isso. E a gente estudava por alguns livros de semiologia e propedêutica. Esse aqui que a gente trouxe é o Bem Senhor, que é também recomendado pelos professores. Inclusive escrito por vários médicos daqui, várias pessoas que foram nossos professores, então eles recomendam livros deles. Aqui não tá com a capa original, né, porque a gente pegou na biblioteca. Então essa é uma coisa que a gente gostaria de falar. Tem todos os livros na biblioteca, a maioria, então vocês nunca precisam ficar tão preocupados se não puderem comprar os livros. Daí, no caso, tem várias tabelas, não sei se dá pra ver, que explicam, por exemplo, uma alteração do exame físico, no caso aqui é que eu abri, por exemplo, a ausculta pulmonar. Se o pulmão, você escutar o ruído, que a gente fala, o ruído, que é o arzinho passando, mais baixo do que o normal. Isso quer dizer o quê? Daí pode ser um monte de coisa. Daí vai listando. Se você escutar aumentado o som do ar, pode ser outra coisa. E vai sendo assim, eles vão explicando os sinais mesmos que você encontra no exame físico e o que pode dar isso. E também explica todos os passos da anamnese. Então, por que é importante você perguntar isso, isso e isso. E explica as grandes síndromes também, né? Então, todas as causas principais de febre, mas não é algo super explicado cada doença, é só o geral, infecção, neoplasia, diarreia, obstipação, essas coisas. Tem vários outros. E a gente trouxe daqui também que é o Bates, que a gente fala, que é bem famoso internacionalmente. Acho que é um dos livros de semiologia mais importantes internacionais. E ele também tem várias fotos e... Aqui está explicando como achar uma artéria para palpar. Para palpar os pulsos, né? É legal isso, eles mostram muitas técnicas diferentes para achar a mesma coisa. Então, é importante a gente ler esses livros para poder ter vários recursos na hora de fazer nosso próprio exame físico. Então, ele do mesmo jeito que nem o Bianca falou, bem parecido os dois. Ele fala um pouco dos exames dos órgãos e o que significa se tiver alguma alteração. Basicamente é isso. E tem diversos outros livros. Tem uns que são, por exemplo, menos conhecidos, mas que tem tipo como se fossem guias, com mais imagens, do que é bonitinho. Resuminhos também, e coisas para você lembrar. Então, é bem legal. É bem legal que você vai para a biblioteca e começa a explorar. Você pode pegar os clássicos que os professores recomendam, mas se não tiver, você pega outros para ir conhecendo e ver qual que você se adapta melhor. Agora a gente vai apresentar para vocês os nossos equipamentos e ferramentas como mediquinhos. Esse aqui é o estetoscópio, que é o clássico, né? Todo mundo compra ou fica muito com vontade de comprar logo que pensa em medicina. Enfim, a gente vai mostrar um pouquinho para vocês. Basicamente, ele serve para amplificar o som. Então, antigamente, se vocês pesquisarem lá, os estetoscópios, não, primeiro que não tinha, era só o ouvido mesmo do médico. Só tinha que realmente colocar o ouvido no peito da pessoa. Aí depois foi evoluindo para tipo um cone, assim, aí colocava o cone. E daí foi até que virou assim, o estetoscópio dessa maneira que vocês conhecem hoje em dia. Então, falando um pouquinho da anatomia do estetoscópio. Aqui são as olivas, que é onde a gente coloca para auscultar. E também tem essa partezinha que é o que a gente coloca no paciente, que tem dois lados. Esse aqui maior é o diafragma, que serve para ouvir sons mais fortes, né? mais agudos, na verdade. E esse aqui, os sons mais graves, por exemplo, as bulhas que a gente fala, né? Que são o sonzinho das batidas do coração. A gente costuma ouvir com esse aqui. Esse aqui serve para a maioria. Mas você sempre pode testar dos dois lados. Sim. Às vezes um fica melhor com o outro, depende do paciente, né? Então a gente sempre testa um pouquinho, ouve um pouquinho com um, depois muda, ouve um pouquinho com o outro, porque a gente pode achar melhor um ou outro dependendo do caso. Também tem outros, por exemplo, tem um esfigmomanômetro, que a gente não tem aqui, que é o para medir a pressão, que é aquele clássico. Então, também é um equipamento que a gente tem, mas na maioria dos hospitais já tem do lado da cama do paciente, então a gente não precisa se preocupar em comprar esse, por exemplo. Acho que o esteto é o mais essencial para todo médico ter, a gente vai daqui para frente usar sempre. Além do esteto, que é o mais clássico, o equipamento mais essencial de todo médico, a gente pode utilizar alguns outros. Não sei se vocês viram o vídeo que a gente mostrou o que a gente leva na nossa bolsa, mas eu tenho um kit que eu trago algumas outras coisas que ajudam também nessa parte do exame físico. Um deles é esse daqui, que é o oxímetro de bolso. Ele serve para medir o pulso do paciente e a oxigenação periférica dele. Então é muito importante, porque a gente às vezes não sabe se
tá perfundindo bem ou não, e é importante saber isso, é um dado legal. Então vocês não se desesperassem logo no começo, se vocês não tiverem um desse. Porque o que também eles explicam pra gente que a gente pode fazer é sempre trazer um relógio com a gente, então a gente começa a perceber que é muito importante, porque a gente vai ter que ir lá contar a frequência de batimentos, de pulso, na verdade, que nem sempre é igual ao batimento, né? E a frequência respiratória. Então, se você não puder ter logo no começo, o relógio é essencial. E outra coisa que a gente achou muito importante, né, quando a gente começou a aprender neurologia, né? Propedêutica neurológica, que é esse martelo de reflexo. Então é muito importante você saber como está o reflexo dos pacientes e para você avaliar a função neurológica dele. Além disso, tem essa parte aqui, você deve ver, que é mais pontiaguda, que também serve para você testar a sensibilidade especial dos pacientes. E tem também super completo esse martelo. Uma escovinha na ponta dessa ponta, que é outro tipo de sensibilidade. Então, porque na neurologia vocês vão aprender que a gente tem vários tipos de sensibilidade, cada sensibilidade tem uma via neurológica própria, então a gente tem que saber cada uma delas, não adianta você só testar uma delas, porque às vezes o problema pode estar na outra. Então, além disso, eu gosto de ter esse daqui, que é um diapasão. Ele dá para usar também na parte neurológica para testar a sensibilidade vibratória do paciente, mas eu uso bastante quando eu estou na liga de otorrino e tem alguma queixa otorrinolaringológica de audição. Porque tem alguns testes, é muito complexo falar agora, mas que indicam o tipo de perda do paciente com o diapasão. Então, interessante, assim, eu gosto. Quase ninguém tem isso, mas é uma das coisas que eu gosto porque eu gosto de otorrino. E esse, que é o otoscópio, que também é para ver o ouvido da pessoa, assim. E para enxergar como está o conduto e a membrana timpânica. E o meu modelo de otoscópio dá para você trocar essa cabeça por um de oftalmoscópio. Muito chique, agora, gente. esse daqui é o de oftalmoscópio, é parecido, mas não é igual. E esse daqui é para fazer o fundo de olho nos pacientes. Fundo de olho básico, dá pra fazer um fundo de olho com aqueles equipamentos de oftalmologista mesmo, que daí esse daqui é bem pior, mas para algumas alterações é o suficiente. Então acho que essas são alguns equipamentos extras que eu gosto de usar, mas não é essencial. O estetoscópio, se for para escolher algum, escolha o estetoscópio, é muito mais importante mesmo. Então agora a gente vai falar para vocês meio que uma aulinha para vocês já chegarem na faculdade sabendo tudo sobre anamnese e exame físico. Então, primeiro de tudo, a gente queria falar sobre a postura que você tem que ter com o paciente. Muitos pacientes já estão frágeis, fragilizados por causa da doença. Então, é muito importante a gente chegar no paciente com respeito. A gente sabe que ele está lá, e por mais que seja um hospital universitário, ele não é obrigado a falar com a gente não pode invadir a privacidade dele. Então, a gente tem que se apresentar, pedir licença, falar qual é o objetivo que a gente está ali. Então, a gente é aluno, a gente quer conversar com o senhor, com a senhora, tudo bem? Daí a gente começa, então, falar com o paciente sobre a doença dele, porque se vocês forem parar para refletir, realmente é algo invasivo, né? Ele tem que contar a vida dele pra gente. Alguns são mais falantes, outros não, então a gente tem que ter esse cuidado inicial, né? Sim, claro. E daí depois vem, então, a anamnese. Como a gente já falou um pouquinho, tem vários passos que você tem que seguir. Tem uma ordem clássica que eles ensinam pra gente. Então, primeiro identificação, depois qual é a queixa, destrinchar essa queixa numa história completa, ver os antecedentes da pessoa, antecedentes familiares. Então, por exemplo, parentes que têm doenças parecidas, alguém já teve isso? E o que já teve também na sua vida, você tem alguma doença prévia? A gente pergunta tudo isso. Medicamentos de uso é muito importante, cirurgias prévias, tudo está em antecedentes. Aí depois a gente vê quais são os seus hábitos e vícios. Então, você fuma, você bebe, daí vai várias coisas. Toma vacina, alimentação, é sedentário ou não. Qual é o seu trabalho também, a gente tem que perguntar, né? Se ele tem alguma exposição de risco. Depois a gente vai para perguntar no geral se ele tem alguma outra queixa fora aquela principal. E daí, ao final dessa anamnese, que é lógico que você vai fazer mais com calma, você já tem que começar a pensar em alguma coisa. Então,
tá mais no coração, tá mais no pulmão, ou tá generalizado. Ele tem esse fator de risco, tá com cara disso. Você vai começando a fazer seu raciocínio clínico. Que daí, como a gente falou, já começa a ter uma suspeita. Então ele deve ter tal coisa ou deve estar por ali. Aí você vai pro exame físico, que é a parte bem legal assim que a gente vai falar pra vocês, já com alguma ideia. Então eu vou fazer a ausculta cardíaca, mas eu tenho que prestar atenção se ele não tem uma coisa. Eu tô pensando que ele pode ter uma pneumonia, então eu vou fazer o exame pulmonar com mais atenção. Então é para isso que a gente vai pro exame físico só depois de ter uma noção do que está se passando com aquele paciente, né? Os professores brincam com a gente que a gente tem que começar a fazer o exame físico antes mesmo de começar a falar com o paciente. Porque a gente tem que olhar para ele e já ter uma noção de como está a saúde dele, se tem alguma coisa que está chamando atenção nele. Por exemplo, se ele está emagrecido, se ele está pálido demais. Isso tudo já dá para a gente saber na primeira olhada. E isso é bem importante ter, porque já dá uma noção geral do que pode estar acontecendo. Mas quando a gente acaba na amnésia, a gente vai fazer o exame físico com mais calma, vendo passo a passo tudo. Então a gente fala que a gente começa com um exame físico geral, qualitativo e quantitativo. O qualitativo é ver se ele tem algumas características que podem indicar algumas coisas anormais. Por exemplo, se ele está corado ou não, se ele está desidratado, se ele está eupneico, que é com a respiração normal, ou dispneico, se ele está com febre, se ele está ictérico. Enfim, algumas coisas que você vai ver e descrever. Ele está corado, e geralmente a gente descreve por gravidade. Então a gente fala, ele está descorado, uma cruz de 4, o 4 sendo o máximo, 1 sendo o mínimo. Ou ele está febril, 3 cruzes de 4, está com uma febre alta. Enfim, se a gente tiver um termômetro, claro, a gente mede, se não tiver, tudo bem. Mas nisso a gente pode ter várias técnicas para ver isso, né? Por exemplo, dá para ver se a pessoa está corada por essa cor aqui da parte de dentro da pálpebra. Dá para ver se a pessoa está hidratada pela boca dela, se ela está... A gente vê a cor do lábio também, enfim, tem um monte de... Se ela está ictérica, a gente pode ver tanto pelo olho ou a pele, mas quando ainda não está tão grave, a gente pode pedir para ela levantar a língua, aí a gente olha aqui embaixo, assim... Aquele freio da língua. Isso, para ver se está amarelinho, porque lá já começa a ficar amarelo bem cedo. Né? E essa é a parte qualitativa do exame físico, que a gente tem que começar por aí. A gente também vê qual é o estado geral do paciente, por exemplo, se ele está em bom estado geral, tipo, igual você, se ele está falando, tá bem. Se ele está em regular estado geral, você vê que ele está um pouco mais amuadinho, ou se ele está em mau estado geral, que tipo, já nem está respondendo direito, aí seriam pacientes mais graves. Sim. E essa é a parte qualitativa do exame físico. Além da parte qualitativa, tem a parte quantitativa do exame físico geral. Então, por exemplo, pulso. A gente fica, que nem a Bianca falou, o relógio é muito importante nessas horas. Você fica contando o pulso, você também conta a frequência respiratória. É bem engraçado, porque os professores falam, você não pode falar para o paciente, agora eu vou contar quantas vezes você está respirando por minuto, porque senão a pessoa inconscientemente já começa muda. A controlar, ela começa a tentar respirar mais devagar ou respirar mais rápido, enfim. Mas a gente tem que dar um jeito de contar a respiração sem ela perceber. Então, se a gente está atendendo dupla, a gente já combina antes de entrar no quarto. Enquanto eu estiver contando o pulso, você já presta atenção na respiração dela. Porque daí a gente conta 1 minuto, enquanto uma pessoa está prestando atenção aqui, a outra, o tórax, enfim. Aí depois a gente faz também a pressão, afere a pressão. Na geriatria, vocês vão ver que tem uma regrinha um pouco diferente dos outros, que tem que medir a pressão do idoso sentado, depois deitado e depois de pé, para ver se a pressão dele não cai muito quando ele levanta, mas é só um detalhe, assim, desse meu lado geriatra. Depois dessa parte do exame físico geral, a gente começa para o exame físico segmentado, né, de cada uma dos sistemas, de cada uma da parte do corpo humano mesmo. Então a gente começa pela cabeça, que nem geralmente, a gente pode começar por onde a gente quiser, mas a gente geralmente começa pela cabeça porque é mais fácil. A pessoa está sentada ali, não precisa despir nenhuma parte do corpo, então é mais tranquilo. Até para você começar a criar esse vínculo e não pedir para ela levantar a camisa logo de cara, né? Enfim. Então a gente pode fazer tudo aquilo que a gente já falou e já ir prestando atenção em algumas coisas. Além disso, a gente pode palpar o pescoço
para ver se tem algum linfonodo aumentado. Daí eles vão explicando características desse linfonodo que você vê aumentado, que querem dizer se é bom, se é benigno ou se é maligno. Isso tudo a gente vai aprendendo naqueles temas gerais. Sim. A gente também pode palpar a tireoide Sim. para ver se está aumentado ou não. E depois que a gente vê a cabeça, a gente pode também na hora da cabeça ver o olho e o ouvido, o nariz, a boca. A horoscopia é muito importante, ver se a garganta está inflamada. E, enfim, essas coisas. Nesse momento é legal da boca, você tem uma lanterninha também, ajuda bastante. É verdade, no nosso kit médico precisa de uma lanterninha, é bem legal, já ter desde o começo isso. E não é cara, né, você pode encontrar qualquer camelô, já serve, não precisa ser nada profissional. E então depois que a gente vê a cabeça, a gente vai descendo, então chega no tórax. No tórax e aqui no dorso. Então a gente faz ou o exame pulmonar ou o exame cardíaco, né? Geralmente a gente gosta de começar pelo pulmonar. E daí basicamente, na verdade, não só para o pulmão, mas para todos os exames que a gente for fazer, tem 4 passos básicos que a gente tem que seguir. Então, primeiro é a inspeção. Você vai, tipo, olhar e ver se tem alguma alteração anatômica mesmo. Então, por exemplo, as costas. Você vê se o paciente tem uma escoliose, uma cifose, que é um pouco mais para frente. Você vê se o tórax dele está largado ou não. Então, tem várias descrições que a gente pode fazer anatômicas. Até se tem alguma mancha, se não tem. A gente olha a pele, né? Ferida, cicatriz. A gente coloca tudo isso lá. Daí a gente pode fazer a inspeção dinâmica e a estática. Estática é essa que eu falei primeiro, que é você olhar o paciente, olhar a anatomia, isso, o aspecto. Depois vem a dinâmica. No caso do pulmão, a gente vai ver como que está expandindo o tórax na respiração. A gente pode ser auxiliado das nossas mãos também. A gente faz tipo um triângulo nas costas do paciente e vai. Tipo, quando ele vai respirando, você vê se está simétrico ou não. Um lado está aumentando mais. Depois da inspeção vem a palpação. No pulmão a gente vê o frêmito, que é o sonzinho que é tipo um tremor que a gente tem quando a gente fala, sabe? Então a gente coloca a mão nas costas e pede pro paciente falar 33. É engraçadinho essa parte. É legal, você pode fazer no amiguinho. Quando você coloca a mão e pede pra ele falar qualquer coisa, vai vibrar. Então isso também tem sinais. Por exemplo, determinadas doenças vai estar abolido, algumas vai estar aumentado. Daí o legal é que a gente vai fazendo em vários focos. Então, tipo, no ápice, no meio e na base. De cada um dos lados. Porque é meio que uma forma de você saber onde está o problema, né? Se tiver um problema. E em órgãos pares, a gente fala que existem órgãos ímpares e órgãos pares. Por exemplo, o pulmão é um órgão par porque tem 2, um de cada lado. É sempre bom se comparar um lado com o outro. Então você pode fazer a palpação aqui, depois palpação aqui, palpação aqui e palpação aqui. Porque se tiver alguma coisa alterada, você vai perceber, né? Então eu falei inspeção, palpação, percussão. A percussão no pulmão é bem legal. Eu vou demonstrar no Fábio. Demonstrei. A gente pede pro paciente, a gente faz em vários locais, né? Então, a gente pede pro paciente de costas, coloca um dedo assim e vai pegar o tamanho e bater. Então, tipo assim. Tá, não ficou muito bom, mas a gente vai fazendo isso em todos os focos, o mesmo foco que você colocou a sua mão para sentir o tremorzinho, né, o frêmito. E a mesma coisa, se você vai escutar se o som tá mais de ar, se o som tá meio maciço, isso no começo é muito estranho. Nossa, a gente não entendia nada que a pessoa falava. Vocês estão vendo que aqui tá mais timpânico? Aqui tá mais maciço, submaciço. Porque no começo a gente nem consegue fazer o som, sabe? A gente tem toda uma técnica de você bater assim, para ficar, né, o som sair certinho, mas a gente vai aprendendo. No começo dá um desespero, mas depois de, sei lá, 2 semestres de propedêutica você fica craque, não se preocupe. Então tem essa parte da palpação e depois vem a ausculta, que daí é com o esteto mesmo, você pede para o paciente respirar fundo, soltar. No caso do pulmão, né? E daí também você pode fazer a ausculta da voz, então você põe um esteto e pede para falar 33. Tudo isso não é à toa, é porque alterações mínimas desses passos sugerem uma doença bem específica. Então é bem legal que pelo exame físico você pode confirmar totalmente sua hipótese. Sim. Ou já ver qual pode ser o diagnóstico diferencial. E meio que a gente segue esses 4 passos em todos os exames, em todas as partes, né, do corpo. Então depois do exame pulmonar a gente geralmente passa para o exame cardíaco. Daí é, que nem a gente falou, é importante ter respeito, porque aqui é uma parte, principalmente para a mulher, que é de muito mais exposição, né? Então você sempre pede licença, pergunta se tudo bem, você levantar um pouquinho a blusa dela, você explica para ela o que você vai fazer, para ela se sentir o menos constrangida possível.
E daí, que nem a Bianca falou, o exame físico do coração também segue esses passos principais. Mas a percussão a gente não costuma fazer no coração, porque é muito difícil achar alguma coisa na percussão do coração. É muito difícil entender a percussão e os médicos não costumam fazer. Então, primeiro a gente começa com a inspeção do tórax, né? Não do coração, né? Do tórax em geral. E nem bem que falou, dá pra você ver o formato do tórax, se ele tá expandido assim, aumentar de algum jeito. Se tem algum abaulamento quando a pessoa respira, se a pessoa tem o ictus cordis, a gente fala, né? Que é o ápice do coração batendo, assim, algumas pessoas mais magrinhas têm o ápice visível. E é isso, a inspeção é bem tranquila mesmo, você descreve se está normal ou tem alguma alteração. Depois disso a gente vai para a palpação. A palpação a gente coloca a mão em alguns pontos, mas principalmente nessa região do ictus cordis que a gente falou, que para tentar ver se tem algum frêmito, se tem algum sopro. Às vezes o sopro é tão grande no coração que a gente consegue sentir na palpação. Então é importante você fazer a palpação. E depois vem a parte mais legal e acho que é a parte mais essencial pela qual você precisa do esteto e que todo mundo espera, que é a ausculta cardíaca. A ausculta cardíaca é muito legal. Você tem focos cardíacos em que você consegue ouvir melhor uma parte ou outra do coração. Lembrando da anatomia cardíaca do cursinho, vocês sabem, tem as válvulas aórtica e pulmonar e a mitral e tricúspide. E cada um desses focos tem esses nomes, né? Então tem o foco aórtico, o foco pulmonar, o foco tricúspide, o foco mitral e além disso tem o aórtico acessório que a gente usa, né? E a gente tem que descrever o que a gente está ouvindo. O coração geralmente bate em 2 tempos, que a gente chama de bulhas. Então tem a B1 e a B2, não são os bananas de pijama. São as bulhas do coração, que são as válvulas fechando. E a gente tem que descrever, tem que ver se essas bulhas estão rítmicas ou arrítmicas e se tem algum sopro ou não associado. Depois, a gente pode seguir para o exame abdominal. Daí a gente vai seguir os mesmos passos, vai inspecionar. Só tem uma diferença, que a gente não começa a palpar e percutir logo de cara, porque isso pode meio que estimular o intestino e começar a alterar os ruídos que a gente escuta. Então a gente faz a ausculta primeiro. Depois que a gente inspeciona, a gente parte para a ausculta para escutar os ruídos hidroaéreos que a gente fala, que são os grunhidinhos do nosso intestino. Sabe quando você está com fome e tem aquele barulho? Aí, aumentado ou diminuído também quer dizer algum sinal pra gente. Depois disso a gente vai palpar para ver se a paciente tem alguma dor, você consegue perceber se tem algum órgão aumentado, se tem alguma massa, tipo, tá sentindo uma bolinha num lugar que não tinha que ter bolinha. Mais ou menos isso. Daí a gente também usa a percussão, que eu falei pra vocês, para fazer a medição do tamanho do fígado, para ver como que tá o baço, se tá aumentado ou não. Para ver se tem líquido na cavidade abdominal, que a gente chama de ascite, é muito importante a percussão. Depois disso a gente também segue para o exame dos membros inferiores, a gente costuma fazer para ver se tem edema, então a gente dá uma apertadinha assim aqui na frente do pé, a gente fala o pré-tibial, vocês vão aprender que osso que é esse, onde que fica certinho. A gente faz uma compressão e solta, para ver se tá com edema. A gente também, teoricamente, tem que ver todos os pulsos, então, como tá o radial, que é esse aqui, como que tá o aqui, depois os periféricos, então, do pé, da perna, isso também ajuda. Nos membros inferiores, né, as pernas, o pé, a gente também consegue fazer aquele exame de inspeção e ajuda muito para você ver sinais de congestão, por exemplo, a pessoa que tem problema para o sangue voltar, então problema do retorno venoso, aí a gente consegue ver, tem determinadas características e muitos outros também. E isso que a gente falou são as técnicas básicas, o básico do exame físico. Além disso, à medida que você vai progredindo e você quer aumentar a sensibilidade, você quer descobrir algumas coisas a mais no exame físico, a gente vai aprendendo algumas manobras para ajudar a gente a elucidar alguns achados clínicos. Então é colocar o paciente em alguma posição, você palpar ele de algum jeito, ou algum órgão de um jeito diferente, e tudo isso a gente chama, tem manobras com nomes até estranhos e chiques, assim. E a gente vai aprendendo aos poucos, mas o exame físico básico é o que a gente explicou, que é inspeção, palpação, percussão,
dos sistemas, de cada parte do corpo. Então, basicamente, na verdade a gente trouxe muitas informações para vocês. A gente achou que seria legal contar com mais detalhes como que é isso, porque vocês querem ser médicos, muitos de vocês que nos assistem, então são curiosidades legais, já para se saber. E a gente espera que vocês tenham gostado. A gente vai ficando por aqui, né? E contem pra gente o que vocês acharam, mandem sugestões e comentários aqui no canal. E também acompanhem a gente nas redes sociais.